Olá, nós estamos aqui outra vez para conversar com vocês a respeito de um tema muito importante. Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade e fui convidado a fazer essa videopalestra para que todos nós pudéssemos aprender juntos a importância do perdão e da reconciliação. Espero que vocês gostem. A palestra é um tempo curto e por isso mesmo vou tentar fazer o meu melhor. Devo lembrar a todos vocês que o que eu colocar aqui é da minha responsabilidade, é da minha fala, é o que eu entendo, é o que eu consegui aprender até o momento. Possa ser que eu esteja errado, possa ser que eu esteja equivocado em vários pontos. Por isso mesmo, eu peço, desde o primeiro momento, que vocês me perdoem e que eu estou estudando para poder melhorar cada vez mais. Eu gostaria de começar com vocês lembrando de uma parábola de Jesus, que é uma parábola que eu considero muito importante e que nos traz uma riqueza muito grande de detalhes e de informações. Vocês lembram aquela parábola do filho pródigo? Se nós olharmos aquela parábola do filho pródigo com uma certa atenção, com um certo cuidado, nós vamos observar ali tantos detalhes que estão na nossa vida e tantas coisas que são importantes e que vocês verão também que ali dentro nós temos simultaneamente o perdão e a reconciliação. E aí eu gostaria só de lembrar essa parábola para que nós pudéssemos ficar mais confortável e entender a sequência do assunto que nós trabalhamos, trouxemos para vocês. A parábola ela começa mais ou menos assim, diz que o homem que tinha 2 filhos, viviam na fazenda, um filho mais velho e um filho mais novo, e o filho mais novo, em um determinado dia, ele chega para o pai e pede a metade da fazenda, que é o que pertencia para ele, né, como herança. O pai ele vai, divide a sua herança e dá a parte que cabe ao filho mais novo. Poucos dias depois, o filho ele sai e ajuntando tudo que tinha, né, aos seus pertences, ele parte para uma terra longínqua, que podemos dizer assim hoje, na modernidade, ele foi para a cidade grande. E lá na cidade grande, ele desperdiçou toda a sua riqueza, toda a fortuna, toda a sua herança, né, vivendo de uma maneira assim, bem ao léu. Né? Então, ele frequentava bares, ia para a área de prostituição, jogatina. Bom, resumindo, pela própria experiência do jovem, ele perde tudo. E quando se encontra na miséria, ele vai ver que não tinha mais onde pedir apoio. E vai para a rua. E na rua ele começa a passar fome e a passar necessidade. E nesse momento de necessidade, de reflexão da vida dele, ele vai dizer, poxa vida, né? Na fase do meu pai, quantos trabalhadores lá eles têm onde morar, onde eles têm o que comer, ter a parte confortável, e eu aqui vivendo na miséria. E resolveu voltar para casa. E aí, quando estava longe, viu seu pai, e movido de compaixão, movido de vergonha, lança-se, né, sobre os pés do seu pai e diz, pai, eu não sou merecedor de ser seu filho, eu pequei contra o céu, pequei contra ti e já não mereço ser chamado teu filho. Pelo menos contrata-me como um dos teus trabalhadores. Mas surpreendente foi a reação do pai, que ao ver o filho de volta, chama os seus servos e diz, traga dali depressa uma melhor roupa, veste este meu filho, coloca-lhe um anel, as sandálias, dá-lhe um banho, mata o melhor bezerro que nós temos aí, o bezerro que eles chamavam de bezerro cevado, e possamos fazer uma grande festa, porque vamos nos alegrar. Afinal de contas, o filho que estava morto, ele reviveu. Aquele que tinha se perdido se encontrou. Bom,
Mas vocês lembram que eu falei que ele tinha um outro filho, que era o filho mais velho. O filho mais velho estava no campo trabalhando, e quando ele volta, que vê aquela alegria toda na casa, e vê escuta as músicas, vê a festa, chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo. E o servo responde: teu irmão que voltou. E o teu pai mandou matar o melhor bezerro, o bezerro cevado aí, porque ele recebeu são e salvo. É claro que aquilo foi um choque para o irmão mais velho, que chama o pai e ele indignado, o irmão indignado, né, não quis entrar na festa e pergunta ao pai assim: diz ao pai, na verdade, né, eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, e nunca sequer me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que era o filho mais novo, que aprontou, que desperdiçou a parte da herança da fazenda com meretrizes, o Senhor manda matar um bezerro cevado e dar uma festa. O pai olha para o filho mais velho, reconhecendo a indignação dele, e diz o seguinte: filho, tu sempre estiveste comigo. Todas as coisas que aqui estão são tuas. Mas era justo, e olha, escuta só, era justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão que estava perdido, ele voltou. Este teu irmão que estava morto, ele reviveu. Interessante quando nós escutamos essa parábola de Jesus, porque, como eu falei no início, ela traz muitos indícios que podemos trabalhar. E eu escolhi alguns dentre eles. Né? Do começo, eu pensei o seguinte: o que é que o irmão mais novo ele pôde deduzir dessa experiência? Bem, duas coisas foram fundamentais para a posição do irmão. A primeira delas foi o chamado direito. O irmão mais novo se sentiu no direito de pedir aquilo que lhe pertencia. E é verdade. E depois, o outro direito é a liberdade. Ele tinha a liberdade de ir para onde ele quisesse. Acontece que, como vocês sabem, todo direito tem seu dever. E toda liberdade tem uma moral por trás dela. Então, direito e liberdade são coisas naturais que chegam-nos frente a uma sociedade, mas também trazem-nos a responsabilidade do dever e da moral. Esse dever e moral que nós temos, ela vai justamente completar esse contexto de sociedade. Um outro ponto também que nós vamos perceber é que, no segundo momento, nós tivemos para o jovem algo chamado necessidade e arrependimento. Ora, a necessidade, ela priva a liberdade. Embora que você tenha direito a ela, mas a necessidade priva a liberdade, chamada liberdade física. Uma vez privada dessa liberdade, você está encurralado. E isso leva você ao arrependimento. O arrependimento no sentido de que você não pensou bem nas consequências do que iria fazer. E esse pensar, esta reflexão que faz com que você possa retomar a sua vida, possa retomar um senso de responsabilidade, leva você necessariamente à humildade. É claro que isto não segue um ponto comum a todos. Às vezes as pessoas não aceitam que cometeu o erro e permanecem, né, naquele sofrimento de orgulho e de vaidade. E esse sofrimento de orgulho e de vaidade certamente faz sofrer cada vez mais. E vocês perceberam também que a sociedade que vai levar ao direito e ao dever e à responsabilidade, ela também conduz o indivíduo a pensar no que ele é. Lembra que você não é apenas um indivíduo solto e, por ter liberdade, você pode fazer o que quiser. Você vive sob leis, que é a moral, e a moral ela vai te educar de uma maneira muitas vezes muito dura. Enquanto que você faz aquela reflexão, cai no arrependimento
e percebe que aquilo dali está te levando ao sofrimento, também te leva a calçar as sandálias da humildade. E ao calçar as sandálias da humildade, você reconhece que fracassou. E é aí então que nós vamos perceber que o retorno do filho para casa, enquanto ele pensava que o pai iria reagir de uma maneira contrária, porque ele fez o que fez, o pai leva para ele o perdão. E vamos perceber que o perdão, nesse sentido, nada mais é do que um elo de reconstrução do que estava perdido. Por isso que o pai frisa tanto: teu irmão que estava morto reviveu, que estava perdido se achou. E aí, como é que ele se achou? Como é que ele reviveu? Justamente por causa do perdão que o pai assim promoveu, permitindo que o elo que antes tinha se partido pudesse agora ser reconstruído. E isto é fortalecido com a frase do Mahatma Gandhi, quando ele vai dizer que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E você vai perceber que na história, o irmão mais velho, ele não perdoou o irmão mais novo. Mas o pai, com a sua maturidade, com a sua experiência, percebe a importância de ter o seu filho de volta. Afinal de contas, quem for pai, quem for mãe, sabe do que eu estou falando. Mas de onde vem essa palavra perdão? Qual é a origem dessa palavra perdão? A palavra perdão ela está em 3 idiomas que ela aparece: no hebraico, no aramaico e no latim. No hebraico, ela tem diversos significados, como, por exemplo, levantar, cobrir, deixar ir, ser gracioso. A palavra perdão no hebraico ela vai ter esse sentido. Já no aramaico, ela vai ter um sentido de desatar, soltar. Mas é no latim que nós vamos ter uma percepção mais aprofundada do perdão. O nome perdão no latim, perdonare, vai ter a seguinte conjectura. A primeira frase, PRE, que vai significar uma coisa completa, e o donare, que vai significar uma doação, uma entrega. Então, no latim, perdão, perdonare, significa uma doação completa. E essa doação completa não significa o esquecimento das coisas. Sempre é bom lembrar isso, e já já nós vamos trabalhar mais sobre essa questão de achar que o perdão é o esquecimento das ofensas. O problema maior que se enfrentava naquela época com Jesus em relação ao perdão é que os judeus, principalmente os fariseus e os sacerdotes da lei, eles questionavam, né? Quem é esse que blasfema, que pode perdoar os pecados? Não é somente Deus que pode fazê-lo? Este era o grande problema que Jesus encontrava. Mas Jesus vai também nos colocar frente ao Pai Nosso, quando nós ali estamos orando, ele deixa bem claro: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Veja, Jesus ele faz uma colocação muito interessante, e quando lançamos a Deus o pedido de que ele possa nos perdoar, nos comprometemos ao mesmo instante de refazer isto com aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Cair em tentação é nesta fraqueza de não exigir que o perdão aconteça. Mas ainda, Jesus ele vai fortalecer dizendo: quando estiveres orando, né, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-nos para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Este ponto é interessante porque não é simplesmente perdão da boca para fora. Né? Quando nós estivermos orando, como fala o próprio Jesus, esse perdão não é aquele perdão de boca para fora, é um perdão sincero, é um perdão que possa não apagar as ofensas, porque não apaga, mas que possa diluir qualquer sentimento de vingança, de ódio, de raiva que possa existir ali. Por que Jesus diz isso? Porque ele vai dizer assim: se vocês não perdoarem, o vosso Pai também no céu não os perdoará os pecados. Bem entendido o seguinte: não é uma troca, não é se eu não perdoar o meu inimigo, Deus também não perdoa. Vamos deixar bem claro que Deus não perdoa.
Nunca. Deus nunca perdoa. E já já nós vamos entender por que Deus nunca perdoa. Essa relação que nós estamos mantendo aí, de que Deus ele vai fazer a colocação de perdoar-nos, está na relação se nós nos libertarmos daquilo que nos prende para levarmos a Ele. Claro, Ele não consegue nos perdoar, não porque Ele queira. Ele não consegue nos perdoar porque nós estamos ali envolvidos numa capa de orgulho, de vaidade, de raiva, e o perdão dele, o amor dele não consegue chegar até nós. Caso contrário, quando nós perdoamos, o que é que vai acontecer? Nós nos livramos dessa capa e o amor de Deus vai nos chegar. Mas o perdão tem preço. Não é fácil. Não é fácil nós perdoarmos. Por exemplo, perdoarmos alguém que assassinou um ente querido nosso. Nós assistirmos alguém matando o ente querido nosso, maltratando o ente querido nosso. Não é fácil nós perdoarmos, por exemplo, a pessoa que você confiava tanto, de repente descobre que ele é um pedófilo. Isso não é fácil. Esse perdão, ofendendo alguém que você quer, um ente querido seu, não é fácil. Como também não é fácil, por exemplo, quando você sabe de um incesto, né? E isso, essa marcação no nosso espírito, no nosso coração, às vezes deixa uma marca muito forte, e o esquecimento, que é algo que nós às vezes cometemos, não perdoamos, porque achamos que temos que esquecer o que foi nos feito. Não é bem isto. Mas, afinal de contas, por que eu me ofendo? Claro, que para existir, para que eu perdoe alguma coisa, eu preciso primeiramente ser ofendido. Porque se eu não for ofendido, não tem por que eu perdoar. Ora, gente, se alguém nos diz algo, tá? Só tem dois caminhos para seguirmos. O primeiro caminho é que, se aquilo for verdade, não tem por que nós nos ofendermos, porque é verdade. Então, não há por que nós nos ofendermos. Mas, se não for verdade, também não tem por que nós nos ofendermos. Por quê? Porque não é verdade. E a mentira por si só se destrói. Então, só temos esses dois caminhos. Quando nós nos ofendemos, possivelmente é porque é algo que possa ser verdade, ou ainda estamos na fraqueza de reagir diante de uma ofensa. Mas esta ofensa que nós herdamos do passado, né? Se vocês repararem do Antigo Testamento, você vai perceber que Deus ele sempre está se ofendendo com alguma coisa que os seus filhos fizeram, e sempre está reagindo àquilo dali. Um dos primeiros pontos que Deus se ofendeu, um dos primeiros fatos ocorridos da história bíblica, que foi uma ofensa para Deus, foi a questão de Adão e Eva. Deus não perdoou Adão e Eva, nem tampouco a serpente. Ele castigou os três e expulsou do paraíso. E aí você perguntaria assim, mas deveria ser perdoado? Bom, a questão não é ser perdoado, a questão é de justiça. Tá? Deus estabeleceu uma norma dentro do paraíso e essa norma foi quebrada. E da forma que foi colocada, parece que Deus cometeu justiça. Mas isso aí é outra situação, é um outro momento, uma outra palestra. Mas a verdade é que Deus não perdoou Adão e Eva. Tá? Não só não perdoou, como para muitos acredita-se que o pecado original ele é perpétuo, nós já nascemos com ele. A igreja, que deveria ser a representação de Deus aqui na terra, para salvar aqueles que estavam perdidos, também não perdoou. Tanto não perdoou que promoveu a Santa Inquisição, as cruzadas contra aqueles que não eram cristãos, a perseguição daqueles que falavam em nome de Jesus logo no início. Então, a igreja também não perdoou. E essas questões, elas são históricas, acumulativas, e vai criando na pessoa a ideia de que o outro que é diferente, o outro que pensa diferente de mim, ele tem que ser perseguido, ele não pode ser perdoado. Claro, e daí é uma das razões que vai nascer o preconceito e a discriminação. Por quê? Porque o ódio vai alimentar, né? E o ódio, quando alimenta, nós nos sentimos mais fortes, mais poderosos, achando que estamos sobre aquele que não tem defesa. E ao pensarmos em perdão,
olha que coisa interessante, em pensarmos em perdão, vamos achar que somos fracos. Então, aquele que perdoa é fraco, aquele que não se ofende é fraco. Claro que não. Claro que isso não acontece. Não é? Por quê? Porque, como nós vimos, o perdão não é para fraco. O perdão são para os fortes. Porque só os fortes conseguem perdoar. Mas, afinal de contas, quando tudo isto acontece, quando ocorre uma relação de perdão, afinal de contas, quem é que muda? Aquele que perdoou ou aquele que foi perdoado? Porque existem dois lados. Existe um lado que ofendeu e o lado que foi ofendido. Né? Aquele lado que foi ofendido, quando ele perdoa, será que ele mudou? Mas eu digo que mudou, não digo antes do perdão. Será que quando ele perdoa, como é que ele se sente? Será que ele se sente mais leve? Será que ele se sente mais tranquilo de dever cumprido? E estou lembrando aqui que não estamos falando da questão de esquecimento. Perdoar não é esquecer, certo? Ao contrário, nós perdoamos, mas sempre vamos lembrar daquilo que nos aconteceu. O que ocorre é como agora eu vou me lembrar daquilo que aconteceu. Como é que eu vou ver, por exemplo, uma ofensa que eu recebi? Será que é da mesma maneira que eu via no passado? Será que aquela ofensa que eu recebi, eu a transformei em ódio, em raiva, em ira, em um sentimento de vingança? Ou será que agora esse sentimento que me atinge, que está marcado na minha alma, agora eu olho de outra maneira? Eu olho como um aprendizado, eu olho como uma oportunidade que nos foi dada para, assim, provar aquilo que tanto eu digo, que tem paciência. Às vezes até dizemos assim, eu não sei onde é que estou, que eu vou terminar perdendo a paciência. Uma coisa eu garanto, que não se perde aquilo que não se tem. Tá? Mas eu falei há pouco tempo que Deus não perdoa. Mas por que Deus não perdoa? Ora, vocês podem ter percebido na minha fala já que para que exista o perdão é necessário que exista a ofensa. Agora, imagine você, Deus se ofendendo. Certamente, para o antigo, né, isso poderia acontecer quando nós colocamos Deus no sentido antropomórfico. Quando nós colocamos Deus como um homem, um Deus que ele tinha essa personalidade humana. E esses sentimentos humanos pertenciam a esse Deus. Certamente ele não iria perdoar porque ele iria se ofender. Mas o Deus que Jesus nos fala, o Deus que Jesus nos promete, será que ele tem sentido perdoar? Será que tem sentido, por exemplo, Jesus perdoar os nossos erros no aspecto de nos livrar, né, ou no sentido de dizer que está magoado? Se você pensar direitinho, você vai dizer que não tem sentido. E eu posso fazer uma comparação muito terra a terra. Para aqueles que são pais, são mães, quando tem sua criancinha lá de 2, 3 anos, que faz algo assim, algo que não devia ter feito, você se ofende, você cria para com ele um momento de ira, de raiva. Pense direitinho. Claro, excetuando alguns que infelizmente chegam a agredir a criança, mas são poucos. Na maioria, o pai e a mãe, ele reclama com a criança, mas releva aquilo dali. Não é? Muitas vezes é para a própria proteção da criança, como por exemplo, colocar um birídeo na tomada. Ali, às vezes o pai reclama, às vezes a mãe reclama de forma mais grossa, mas pensando muito mais na proteção dele do que propriamente no sentido daquilo que ele está fazendo. E para que Deus, que é muito maior do que nós, ele teria que perdoar nossas ofensas diante daquilo que nós estamos fazendo? Eu acredito, e aí a minha opinião sobre o fato, é que ele olharia como eu olharia meu filho, que ainda é uma criança e que não sabe o que faz. E que às vezes ele precisa passar por determinada experiência para poder aprender.
E certamente eu não me ofenderia com isso. E eu acredito que Deus também não se ofenderia com isto. Né? Bastasse que eu reconhecesse também o meu erro e, claro, né, não permanecesse nele. Tá? Porque nós só erramos uma vez. Todo e qualquer erro na nossa vida é cometido apenas uma vez. A segunda vez é porque nós queremos fazer. Certo? Porque, afinal de contas, nós temos que lembrar que o perdão, ele não é um sentimento. Nós não temos sentimento de perdão. O perdão, ele é, na verdade, uma decisão que vai promover um sentimento. Então, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Eu repito isto. Então, quando você perdoa, você decidiu pelo melhor para você e para a sua paz. Certo? Bem, como já estamos caminhando dentro do perdão, obviamente que quando há o perdão, há também a chamada reconciliação. E reconciliar significa juntar, transformar a inimizade em amizade. Não é? Então, é aquele retorno ao que era antes. E aí Jesus vai nos lembrar muito bem que quando nós formos fazer a nossa oração, quando nós formos fazer uma oferenda no altar, e essa oferenda, claro, na época de Jesus tinha um sentido, na nossa época hoje tem outro, quando nós formos fazer isso, se nós nos lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, é importante que deixemos aquela oferenda ali antes de colocá-la para Deus e que possamos retornar até o nosso irmão e ali nós possamos reconciliar com ele. Até porque Jesus faz uma lembrança muito interessante. E para nós espíritas isso é muito válido. Mas muito válido e muito forte mesmo. Por quê? Porque ele diz o seguinte: concilia-te depressa com os teus adversários enquanto está a caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz vá e te entregue ao oficial e ele vá e te prenda na prisão. E mais, Jesus vai dizer que não sairemos desta prisão enquanto não pagarmos até o último ceitil. Essa colocação é muito interessante porque nos faz lembrar o seguinte, que podemos fazer uma análise sobre esse ponto, essa máxima de Jesus. Primeiro, quem é o juiz? Pensemos, o juiz ele vem de juízo. O juízo ele é a nossa razão. Ou seja, nós somos seres racionais, capazes de pensar, capazes de decidir por nós mesmos o que queremos. Então, este é o juiz. É a nossa razão, a nossa forma de raciocinar. Quem é o oficial que nos prende? O oficial que nos prende é a nossa consciência. Ela vai nos prender. É a nossa decisão de não querer, por exemplo, perdoar. E onde é esta prisão? Esta prisão é a prisão da alma. Porque nós vamos estar presos com a pessoa. Olha que coisa interessante. Eu vou dizer uma coisa para vocês que me assistem, que talvez poucos saibam. Mas aquele que não perdoa, aquele que leva consigo a mágoa no coração e não procura amenizar essa mágoa, toda noite ele deita com o seu inimigo. A prisão que nós estamos colocando aqui também, que é a prisão da consciência, faz com que você esteja constantemente com aquela pessoa que você não gosta. Aí você vai dizer, não pode ser. Claro que pode ser. Tem pessoas que passam o dia todo pensando no vizinho que detesta, pensando numa pessoa inimiga, pensando a pessoa do ônibus que agrediu ele, pensando naqueles que fazem mal para ele. Então, você está preso a uma circunstância que mesmo criou. Ou seja, você está preso à sua própria consciência. E o pior de tudo é que quando se deita, se for casado, deitam 3 criaturas na cama. Você, seu cônjuge e o seu inimigo. Sem contar que se seu cônjuge tiver também um inimigo, são 4 pessoas. Não sei se a cama cabe todo mundo, mas uma coisa é certa, os 4 dormem juntos. E é aí justamente que Jesus, quando ele diz assim, antes de oferecer alguma coisa, volta e reconcilia com o teu irmão. Essa reconciliação não significa dizer que a outra parte te perdoou, não.
Significa dizer que você está fazendo a sua parte, está se distanciando do ódio, da vingança, está quebrando aquele laço. E muitas vezes ocorre que você quebra o laço, você segue diante e o teu inimigo ele continua preso a isto, mas não consegue te alcançar. Claro que para que isso aconteça, não vai ser do dia para a noite que você vai fazer isso. Não vai ser depois dessa palestra e você vai dizer, agora você por aí perdoando todo mundo. Não vai ser bem assim. É necessário um exercício. Né? Esse exercício vai estar na prática das boas leituras, na prática das boas ações. E dentre elas eu escolhi uma para falar para vocês, que é a campanha do quilo, que foi trazida pelo nosso irmão Elias Sobreira, aqui para Recife, e ele implantou nos centros espíritas. Claro, ele trouxe consigo também as normas do centro espírita, as normas da campanha do quilo para ser colocado no centro espírita. E aí ele conta uma história disso aí, de um sogro e de um genro que se detestavam. E o sogro e o genro se juraram de, quando encontrassem novamente, decidissem quem iria ficar vivo. E criou-se essa camada de ódio entre os dois. Em determinado momento, o genro encontra um amigo que o convida a ir a um centro espírita. Ele vai com um amigo ao centro espírita. E chega lá, no centro espírita, o presidente ele enfatiza a importância de se ter o exercício da prática da campanha do quilo, onde essa prática da campanha do quilo favorece a tirar o orgulho, tirar a vaidade e se tornar humilde. Né? Vencer com bom combate. E é justamente esse exercício de tirar o orgulho, de tirar a vaidade, de se tornar humilde, que vai favorecer o bem-estar e a harmonia entre os irmãos. E o rapaz, ele concordou de, no domingo seguinte, fazer a campanha do quilo. O dirigente, né, meia hora antes, fez o preparo da leitura do Evangelho, fez o comentário, fez a oração, e saem os legionários com o saco no ombro e a mochila na mão. O coordenador divide as equipes e na rua que mora o genro, o sogro, este rapaz foi colocado já pela providência dos bons espíritos. E chega na casa do sogro e bate na porta. E quem atende? Exatamente, pessoal. Quem atende é o sogro. E quando o sogro atende, enraivecido, diz assim, você é muito descarado. Eu sabia que além de você não prestar, você pedia esmola. E aí você vem agora me desacatar, nós vamos resolver isso agora. E o rapaz, sobriamente, assistido pelos benfeitores espirituais, ele vai pronunciar a frase de todo legionário do quilo. Bom dia. Em nome de Jesus, somos da campanha do quilo, estamos pedindo um auxílio para o orfanato tal, para o abrigo tal, e lá e disse o nome do orfanato e do abrigo. E o sogro ainda enraivecido diz assim, você não tem jeito, eu sabia o tempo todo, ainda mentiroso, se fazendo de santo, você não é possível que você tenha se santificado do dia para a noite, eu vou resolver isso agora com você e vai procurar se armar. Nesse espaço de tempo, a esposa dele, do sogro, né? A sogra dele, chega e ao vê-lo diz, marido, esse é o nosso genro que está agora na campanha do quilo. Nós conhecemos a campanha do quilo. A campanha do quilo beneficia orfanatos, ancianatos, pessoas necessitadas, e ele está na prática do bem. Que nada, mulher, ele está aí mentindo, ele está aí querendo enrolar, querendo me pegar de surpresa, mas só isso ele vai ver. Calma, marido. Se ele está aí, ele está fazendo bem. E está fazendo bem a muita gente. E nesse momento também chega quem? A esposa agora do rapaz. E quando vê o marido fazendo a campanha, reforça o que a mãe tinha dito. Pai, ele está fazendo a campanha, ele faz parte do centro espírita. Ah, quer dizer que o espiritismo agora é isto? Ficar pedindo de porta em porta?
E o rapaz novamente repete: a campanha do Quilo em nome de Jesus pede uma ajuda para o orfanato, o ancianato, bom, não importa lá. E a esposa e a sogra vai lá, pega o bem, entrega, coloca dentro do saco, entrega a mensagem e diz: muita paz para Jesus, tudo fica em paz. E sai e vai para outra casa. E o sogro diz: eu agora não entendi nada. Ou esse meu genro, ele é muito hipócrita, ou ele realmente está querendo mudar a vida e querendo melhorar. Claro que a partir desse momento, aquele ódio, aquela barreira que havia entre genro e sogro foi rompida, pelo menos por um lado, e aí deixou de existir aquele risco de um possível algo mais drástico. Mas como é que eu posso trabalhar essa questão do perdão? E aí eu trouxe para todos nós, né, ditado por Bezerra de Menezes, através do Elias Alverno Sobreira, os 10 mandamentos da campanha do Quilo, que talvez poucos de vocês conheçam, mas que é um exercício constante para todos nós. E aí, o primeiro mandamento do legionário da campanha do Quilo: perdoar a todo momento qualquer ofensa. Segundo mandamento do legionário da campanha do Quilo: tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Terceiro mandamento do legionário da campanha do Quilo: não procurar enxergar o defeito de ninguém. O quarto mandamento do legionário da campanha do Quilo: elevar ao mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Quinto mandamento da campanha do Quilo: não se magoar quando receber qualquer ofensa. Sexto mandamento da campanha do Quilo: não comentar o mal feito de quem quer que seja. Sétimo mandamento da campanha do Quilo: falar sempre no bem, no evangelho e na moral do Cristo. Oitavo mandamento da campanha do Quilo: não aceitar o diz que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Nono mandamento da campanha do Quilo: ter muita paciência em qualquer experimentação. Décimo e último mandamento da campanha do Quilo: não falar nem gesticular com ninguém para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Então, com esses 10 mandamentos da campanha do Quilo, eu encerro aqui a nossa palestra, deixando a vocês o convite para que nós possamos praticar pelo menos alguns deles e aí exercitarmos também o perdão. Desejo a todos muita paz, muita luz e obrigado pela atenção de todos.